Salve, salve galera do Matemática Questão, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou trazendo para vocês aqui 10 assuntos que eu acredito que irão estar na sua prova, tá ok? Então faltando praticamente aí um mês para a prova acontecer, para vocês realizarem ela. Na parte de matemática, estou trazendo esses conteúdos aí para vocês revisarem. Aquele camarada aí que está com a matéria atrasada, revise esse conteúdo aí que eu acredito que você vai conseguir sua pontuação para poder ser aprovado. Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever para não perder nada sobre os concursos militares. E peço um favor a vocês, comentem aí nos comentários, claro, quais assuntos que vocês acreditam que eu deixei de fora aí, que possam cair, para vocês também aproveitarem os seus companheiros para revisar o conteúdo. Simbora! O primeiro assunto, pessoal, que eu acho importante do pessoal já estar revisando é o que? Regra de 3 simples, tá? E aí o que aparece já na regra de 3 simples? São as grandezas, né? Então eu tenho que exemplos como grandeza, Almir, eu tenho o tempo, eu tenho horas por dia, horas, né? Horas por dia, eu tenho comprimento, eu tenho distância, eu tenho volume, eu tenho área. Então é uma infinidade de grandezas, tá, pessoal? E aí a gente tem que tomar cuidado se a gente vai fazer ela diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando que ela se relaciona quando for diretamente proporcional? Você vai fazer ali a questão e vai verificar no jogo de flechas que as duas flechas estão iguais, ou seja, ou elas para cima ou as duas estão para baixo. E aí relaciona-se como diretamente proporcional. E aí você vai multiplicar como? Cruzado, pessoal. Se for inversamente proporcional, você vai verificar nas flechinhas que elas estão o quê? Estão diferentes, ou seja, uma ao contrário da outra, tá, pessoal? E aí, isso aí configura inversamente proporcional. Sendo inversamente proporcional, você vai multiplicar o quê? Em linha, tá ok? Então vamos fazer um exercício aqui, pessoal, que o intuito não é fazer exercício, tá? Mas eu vou tentar fazer um só de cada assunto para você relembrar, tá? Quem ainda não está já massificando a matéria, está revisando. Então vamos revisar um exercício por assunto, tá ok? Então o jardineiro consegue cortar grama de um gramado em forma de um quadrado com 12 metros quadrados de área. Então eu já tenho uma grandeza aqui, área, em 15 horas. Ó. Então tem a outra grandeza que é horas, beleza. E aí eu coloco ali a minha grandeza, ó. Beleza? 12 de área, 15 de hora. Quantas horas? Quantas horas é o meu X? O meu jardineiro levaria para cortar um gramado de 60 metros quadrados de área. Então, pessoal, grandeza embaixo de grandeza. O que eu sempre falo para vocês? Olha primeiro a coluna que já está pronta, que não tem variável. Essa aqui, ó, está pronta, não tem variável. E você vai perguntar, de 12 para 60 aumentou ou diminuiu? De 12 para 60 aumentou, então flechinha para cima. E aí você vai fazer a pergunta, ó, o jardineiro tinha 12 metros quadrados de área. Ele fez em 15 horas, agora ele tem 60 metros quadrados de área. Ele vai ter que fazer mais ou menos horas, ele vai fazer mais, né, pessoal? Se tem mais área, vai fazer mais. E aí você vai olhar, ó, as minhas duas flechas estão iguais, as duas estão para cima, estão iguais. Isso configura o quê? Uma regra de 3 diretamente proporcional, ó. Se está diretamente proporcional, eu multiplico com, pessoal, cruzado. Então vai ficar, ó, cruzado aqui, ó, 12 vezes o x igual a 60 vezes o 15. E aí você vai fazer x igual a 60 vezes o 15 dividido por 12. E aí aquilo você sempre sabe que no canal simplificar, pessoal. Simplifica, não multiplica aqui e depois para dividir. Simplifica tudo. Aí o que acontece? Você faz o 60, que é 6 vezes 10. E o 15 é quem? É 3 vezes 15, é 3 vezes 5. E o 12, Almir, o 12 tem várias maneiras de fazer. Tem 12 vezes 1, tem 4 vezes 3, tem 6 vezes 2. Tá? Então, ó, vamos fazer o 6 vezes 2, tá? 6 vezes 2 já posso cortar esse 6 com esse 6 aqui. E o meu 10 eu posso dividir com quanto? Pelo 2, que vai dar 5 aqui em cima. 10 dividido por 2 dá 5. E aí fica fácil, pessoal. Ó, 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 3 dá quanto? 75. Logo, 75 o quê? Horas, né? É o que ele quer. Tá ok, pessoal? Meu próximo assunto que eu falo para vocês, pessoal, é regra de 3 composta. Falamos da regra de 3 simples, que é o que? Até duas grandezas. Na regra de 3 composta, se aparecer mais de 2, 3, 4, 5, assim vai, já gera a regra de 3 composta. E quem está trabalhando aqui no canal, estudando pelo canal aqui, sabe que na regra de 3 composta, a gente trabalha com processo e produto, né, pessoal? Processo e produto. Tem vídeo aqui no canal de processo e produto, você sabe disso. Falando de regra de 3. E a gente utiliza o que? A grade do processo produto, ó. Trabalha com a gradezinha, onde a gente segue a grade para poder fazer a multiplicação. E quem faz parte do meu processo? A gente já sabe. É os operários, é horas por dia, é máquinas, tá?
que mais? Impressoras e assim vai. Quem faz parte do meu produto? Número de metros, número de quê? De quilômetros, tá? Número de pessoas, tá? Mercadorias em geral, tá? Mercadorias em geral. Que mais? Número de casas pode aparecer também. E assim vai, pessoal, tá? Então a gente tem que saber disso aqui. Vamos fazer um exercício aqui para a gente só revisar, tá? Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Então você viu que eu tenho mais de duas grandezas. Então é regra de 3 o quê? Composta, né? Então você vai botar aqui, ó. Vamos lá, processo, já viu que é regra de 3 composta, então já vai processo e produto, né? Processo e produto. E aí você já faz a gradezinha aí, ó, tá? Já coloca a gradezinha na jogada, tá ok? E aí, vamos lá, quem que faz parte do meu processo? Olha para a questão. Ó, impressora faz parte do processo. O que mais? Panfleto? Panfleto será que faz parte do processo? Produto? Ah, não sei. Vai seguindo. Minutos? Ah, minutos eu sei que faz parte do processo, tá? Falou mais alguma coisa? Não. Então, com certeza, o meu panfleto será o produto, pessoal, tá? E aí você tem que pensar o seguinte. A impressora e os minutos, elas fazem parte do processo para que no produto final saiam os meus panfletos, entendeu? Então vamos lá. Aí a primeira aqui diz, ó, se 6 impressoras, coloca os 6 embaixo da impressoras. Iguais produzem 1000 panfletos. Então 1000 panfletos vai ficar aqui aonde? Embaixo dos meus panfletos. Em 40 minutos, minutos fica onde? Embaixo dos minutos. Em quanto tempo? Ele quer o tempo, então meu tempo vai ser X. 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos. 2000 panfletos embaixo por panfletos. E agora, Almir, agora é só utilizar a grade fazendo a multiplicação. Vai ficar 6 vezes 40. 6 vezes 40 vezes quem? Vezes 2000, ó, tá? Igual a quanto? 3 vezes x vezes quem? 3 vezes x vezes 1000, ó, tá? E aí você já pode utilizar a simplificação aqui, pessoal. Não precisa multiplicar ou dividir ou passar ou isolar o x primeiro. Ah, não, eu só sei isolar o x. Já vai cortando um zero aqui, já corta com esse zero, esse zero já corta com esse zero, esse zero já corta com esse zero, tá? Mas se você gosta de fazer, você sabe que no canal eu faço assim. Mas por que eu faço assim? Porque é a mesma coisa de fazer isso aqui, pessoal, ó. X é igual a quanto? A 6 vezes 40 vezes o 2000, né? Dividido por quanto, amigo? Dividido por 3 vezes o 1000, ó. Aí eu vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. É a mesma coisa que eu já tinha cortado antes. E aí, Almir, esse 6 eu posso dividir por 3, que vai dar 2, ó. E aí ficou fácil. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 40 dá quanto? 160. 160 o quê? Minutos, pessoal, tá? Então, bem tranquilo essa parte de regra de 3 simples, regra de 3 compostos, que é importantíssimo. A nossa banca aí, Fundatec, adora esse tipo de questão. O próximo assunto, pessoal, eu acredito que vá o quê? É razão e proporção, tá? Que é importante. Então, o que acontece? Nós temos 3 passos para fazer a razão e proporção, tá? Um primeiro passo, pessoal, é descobrir o que é razão e a proporção na questão, tá? O segundo passo é escolher um dos passos, um dos casos, no caso, né? Um dos casos para a gente trabalhar a questão. E o nosso terceiro passo é colocar o K na jogada, tá? Então, o que é descobrir o que é razão e proporção? Escolher um dos casos. Que caso é esse, Amir? Tem vídeo no canal aqui, tá? Sobre razão e proporção. O camarada vê lá quais os casos que a gente tem. Tem 3 casos, pessoal, que a gente pode visualizar uma razão e proporção. Tem um mais simples, tem um mais que envolve 2 constantes e uma que envolve 2 constantes que são lados opostos aqui na questão, tá? Então tem lá bem completinho razão e proporção aqui no canal. Dá uma olhada lá e revisa, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. O município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, tem 70 mil habitantes. A razão entre o número de habitantes que moram na cidade e os que vivem nos arredores é igual a 5,5. Quantos são os habitantes do município de São Gabriel que moram na cidade? Então você está visualizando que isso aqui provavelmente é uma razão e proporção. Então você vai ter que olhar o que é razão, o que é proporção. A razão entre o número de habitantes. Normalmente a questão vai vir falando de razão quando for de razão e proporção, tá? Então a razão entre o número de habitantes que moram na cidade. Então lá, a razão dos moradores que moram na cidade.
Quem que mora na cidade? Você vai chamar de uma letra qualquer, eu vou chamar de C. E os que vivem nos arredores, ó. Nos arredores é quem? Vou chamar de A, nos arredores. É igual a 5 meios, ó. Então aqui, ó, primeiro passo, você descobriu o que que é razão e o que que é proporção. A razão, proporção, beleza? Vou escolher um dos casos. Que caso eu vou escolher? Esse aqui é o mais simples, ó. Envolve só duas grandezas, tá? E aí uma igual a outra aqui. E aí colocar o K, ó, na jogada. Coloco o K na jogada, já no imediato eu sei que o meu C, pessoal, equivale a 5K. E o meu A vai equivaler a 2K, ó, beleza? E aí você volta lá, o município de São Gabriel tem 70 mil habitantes. Quem que são esses 70 mil habitantes? É os que moram na cidade, mais os que moram em arredores da cidade. E vale quanto? 70 mil habitantes, ó. Então, antes ali eu já poderia verificar que o meu total equivale a 70 mil, beleza? E quem que é 70 mil? Que mora na cidade, que mora nos arredores. E aí ficou fácil. Quem que é o meu C? 5K, ó. Quem que é meu A? 2K, igual a 70 mil, tá? 5K mais 2K é 7K, igual a 70 mil. K igual a quanto? 70 mil dividido por 7, e vai dar o que o meu K? 10 mil, né, pessoal? 10 mil é o meu K. E aí você volta na questão. Quantos habitantes do município de São Gabriel que moram na cidade? Que moram na cidade é o meu C que ele quer. Então é só colocar aqui, ó. C igual a 5K. C igual a quanto? Quem que é meu K? É 10 mil, ó. Tá? C equivale a quanto, então? 50 mil. Então, os que moram na cidade são 50 mil. Beleza, pessoal? Então, sigam esse passo aí. Revisem na aula de razão e proporção. Se você ainda tem dúvida, vai cair uma questão de razão e proporção na prova, hein? Essa aqui nem vou falar, né, pessoal? Vocês têm dúvida que vai cair juros simples na prova de vocês? Com certeza, né? Isso aqui não precisa ter bússola, nem nada, nem uma bola de cristal, nada. Então, o que a gente tem que saber de juros simples, pessoal? Juros simples, a gente tem que saber que o rendimento, olha só, isso aqui é importante, hein? Rendimento, para quem ainda não sabe, olha só o bizu. Rendimento é juros, tá? Se ele falar assim, no rendimento, é juros, pessoal, tá? E se ele falar em resgate na questão, resgate, tá? Vai valer o que equivale aqui a montante, tá? Resgate é montante. Rendimento é juros, resgate é montante, tá ok? E aí a gente vai lembrar, claro, quando falar de juros simples, a gente vai lembrar da fórmula do J-CIT, né? E também de quem? Do nosso montante, que é quem? É o capital mais os juros. E com certeza nós não podemos nunca se desligar que a minha taxa, pessoal, ela tem que estar igual à o meu tempo tem que estar igual à minha taxa em unidades, tá? Eles têm que estar iguais, tá? Tem que estar tudo em mês, ou tem que estar tudo em dias, ou tem que estar tudo em ano. Tem que estar igual às unidades desses camaradas aqui, tá ok, pessoal? E lembra-se uma coisa importante, se ele não falar nada na questão assim, juros, não sei o que, o investidor aplicou não sei o que, juros de tanto. Se ele não falar que é juros simples, vai ser juros compostos. Se ele está querendo juros simples, ele vai dizer na questão que ele quer juros simples. Beleza, pessoal? Então vamos fazer essa questão aqui, ó, só para a gente massificar. Um investidor aplicou 10.500. Se aplicar, é o teu capital, 10.500, tá? A uma taxa de 12% ao mês. Então, a minha taxa tem 12% ao mês. Tá? No regime de juros simples, ó, juros simples. Ele falou na questão que é juros simples. Então, é juros simples. Se ele falasse o regime de juros, aí você teria que já visualizar que provavelmente ele quer juros compostos, beleza? Então, se ele falou juros simples, é juros simples. Quanto o investidor terá disponível para o resgate no final de 180 dias? Então, meu tempo é igual a 180 dias. E olha só o que eu falei, ó. Resgate, pessoal. Resgate equivale a quê? A montante. Ele quer saber um montante. Então, ele quer saber um montante. Entendeu? Então, é importante ali na primeira parte ali que eu falei para vocês. Aqui tem na aula no canal sobre juros simples, pessoal. Tem sobre juros compostos. Tá completo aí. Então, tem que visualizar, tem que massificar, tem que treinar. Tem que o quê? A gente está fazendo revisar, faltando aí praticamente um mês para a prova. Então, o que é juros simples? A gente vai utilizar o quê? J-CIT, né? E aí você vai olhar a primeira coisa que eu falei para vocês que é importante. Verificar se a minha taxa e o tempo estão iguais em unidades. Não estão. Um está em mês e outro está em dias. Aí você escolhe, passa tudo para mês ou passa tudo para dias. Vamos passar para mês, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte.
A gente vai verificar o seguinte, então. Um mês equivale a quantos dias, Almir? A 30 dias, né? 180 dias equivale a quanto? A X meses. Isso aqui é uma regra de 3 o quê? Simples, né, pessoal? Claro que aí a gente vai verificar, já vai saber que é multiplica cruzado. Então, já corto esse zero com esse zero aqui. Tá? Vai ficar 3x igual a 18. Ó. X equivale a quanto? A 6. 6 o quê? Meses. Tá? Então, isso aqui vale 6 meses. Beleza? 6 meses. Agora é só botar na fórmula. Juro é igual ao capital, que é quanto? 10.500. Vezes a minha taxa, que é 12%. Vezes o tempo, que agora é 6 meses. Os juros, então, vai ficar quanto? 10 vezes o 500, 10.500, né? Não é vezes não, 10.500 vezes 12%. 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100 vezes 6. Esse zero eu posso cortar com esse zero aqui. O meu juros fica quanto? 105, né? Vezes o 12 vezes o 6. Juros fica quanto, pessoal? 7.560 esse meu cálculo aqui. Beleza? Mas não é isso aqui que ele quer. Ele quer um montante. Lembra lá, volte na questão para ler. Lembra, leia a questão para não ser lido, tá ok? Até que não tem essa resposta aqui. O camarada ele vai colocar essa resposta aqui para você olhar, matei a questão. Então leia a questão. Então ele quer um montante. O montante é quem? É o capital mais os juros. O meu montante então é o meu capital, que é 10.500, né? Mais os juros que eu achei, 7.560. Se somar isso aí, pessoal, vai dar 18.060, tá ok? Alternativa letra C. Então, tem que tomar cuidado, pessoal. Vai cair na prova isso aqui, vai cair. Então, você fica ligado com resgate e rendimento lá. O que é rendimento? É juros. O que é resgate? É montante. Se ele não falar nada, provavelmente é juros compostos. Se ele falar juros simples, aí é só colocar na fórmula e cuidar o quê? Se o meu tempo e a minha taxa estão com as mesmas unidades, beleza? E claro que a gente falou de juros simples, a gente vai falar de juros compostos, né, pessoal? Então, o que a gente tem que saber de juros compostos? Os juros compostos tem essa fórmula aqui, né, que é mais usada. Capital, que está multiplicando quem? 1 mais o que é a taxa elevada ao tempo, né, pessoal? Mas eu já falei aqui para vocês no canal que a gente trabalha com o quê? Com essa fórmula aqui, ó. Capital é o fator elevado ao tempo. E quem que é o meu fator, pessoal? O meu fator é 100%, tá? Mais a taxa que ele vai nos dar. Tá? Vamos dar um exemplo que a taxa que ele deu, pessoal, equivale a 5%. Como é que a gente faz? O meu fator vai ser quem? Vai ser o 100% mais o 5, ó. Vai dar quantos aqui? 100 mais 5 é 105. E aí você vai voltar duas casas, ó. Aí esse aqui é o meu fator. Entendeu? É isso que vai acontecer. Tá ok, pessoal? Então, o que vai acontecer? Vamos fazer uma questão aqui, ó. Determine o capital, determinado capital gerou após 24 meses. Então, você vai colocando as grandezas. Ele falou em tempo, 24 meses. Beleza. Um montante, então ele determina o capital. Ele quer saber o capital, tá? Um montante de 15 mil. Então, meu montante é 15 mil. Beleza. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Então, pessoal, claro, você está verificando que é o seguinte, ó, ele não falou qual juros que é. Ele não falou se é juros simples nem nada. Ele só falou a taxa de juros. Então, é juros compostos, tá? Então, ele deu a taxa, quanto por cento? A minha taxa, 2% ao mês, tá? Primeira coisa de tudo, a mesma coisa. O meu tempo está igual em grandeza com a taxa, tá? Os dois estão em meses. Beleza, show de bola. Então, vamos colocar na forma. Qual a forma que a gente tem do nosso juros compostos? Montante é igual ao capital, elevado vezes o fator elevado ao tempo, né? E o meu tempo ele deu 24 meses, beleza. O meu montante é 15, beleza, 15 mil. Igual ao capital, que é o que eu quero, vezes o fator. E o fator você sabe como fazer. É o 100% mais a taxa que ele deu. Quem que é a taxa que ele deu? 2%. Ó. Então, deu 102%. Né? 100 mais 2, 102. E aí tu volta duas casas, então fica 1,02. Então é 1,02 elevado ao tempo. Tá? Quem que é o meu tempo? 24 meses, ó. Tá? Claro que você não vai fazer 1,02 24 vezes para achar o resultado. Então normalmente, depois ali tipo de 3 meses, ele normalmente vai dar quanto que vale, entendeu, pessoal? Até 3 meses ali você vai ter que fazer no braço, tá? Então vai ficar 15 mil, ó, igual ao capital, vezes quem que é esse camarada aqui? Ele deu, ó, que vale a 1,5. 1,5, tá? Então 15 mil igual a quanto? Ao capital. Quem que é 1,5, pessoal? É a mesma coisa que 15 sobre 10, né? E aí eu posso simplificar esse 15 com esse 15 aqui, vai sobrar 1 aqui, ó.
Então vai ficar 1000, tá? 1000 vezes quem? Esse 10 está dividindo, passa multiplicando, vezes 10, é igual ao capital. E multiplicar vezes 10 é só acrescentar um zero. Então aqui tem 3 zeros, vai ficar mais um zero, 4 zeros. Então fica 1 mais 4 zeros. Tá? Então meu capital fica quanto? 10.000. Beleza, pessoal? Então tem que treinar essa parte também de juros compostos, pessoal. Tem que treinar, tá ok? Outro assunto importante, pessoal, é a PA, progressão aritmética, tá? Então a Fundatec adora botar esse tipo de questão. Então a nossa PA vai ter o número de termos aí, o A1, o A2, o A3, coloquei só 3 termos, tá? A nossa PA pode ser infinita, como pode ser finita, tá ok? A gente vai descobrir que ela tem a razão, e a razão é dada pelo A2 menos o A1, assim como eu posso fazer o A3 menos o A2, tá? Tanto faz, tá ok, pessoal? A gente também vai descobrir a propriedade que 2A2, ou seja, o termo do meio, duas vezes ele é igual à soma dos extremos, que é igual a 1 mais o A3, ou eu posso fazer que o A2 é o A1 mais o A3 dividido por 2, ou seja, a média aritmética, o meu termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois. Tá? A gente tem que saber essas propriedades aí. O que mais que eu posso saber, Elmer? Que o N é o número de termos, né, pessoal? Que o meu AN é quem pode ser tanto o último termo quanto o termo que ele quer, tá? O termo que ele quer. Como assim, Almir? Ah, ele falou que quer o A15. O A15 é o meu AN, ou seja, o A15, entendeu? E aí, nesse AN, a gente sabe que é quem? É o A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? E aí, se ele quiser o A15 é quem? É o A1 mais quem? 15 menos 1, ó, que vai dar 14R. Entendeu, pessoal? Então, o AN pode ser tanto o último termo, como pode ser o termo que ele quer. Beleza? Outra situação que a gente tem que saber, que a soma de todos os termos de gerais é quem? É meu A1 mais o AN, tá? Vezes N dividido por 2. Se ele quer o A15, é o meu último termo, então vai ser o A15. E quantos termos eu vou ter aqui se ele me deu o A15? Vai ser 15 termos, pessoal. Entendido? Outra situação que a gente também pode saber, se ele der um termo lá, o A7, ele também deu o A4, como é que a gente pode fazer? 7 menos 4 dá quanto? Dá 3. Logo vai ser mais 3R, ó, porque aqui deu positivo. Se ele me desse o A5 e também me desse o A9, como é que a gente ia fazer? 5 menos 9 daria quanto? Menos 4, logo aqui é menos 4R. Tá, pessoal? Então você tem que saber disso aí, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma questão aqui que normalmente ele dá um texto para a gente interpretar, tá ok? E aí, vamos lá. Sabendo que no primeiro dia de treino, o bombeiro percorreu 3 km e a cada dia seguinte percorria 200 metros a mais que no dia anterior. Quantos quilômetros o bombeiro teria percorrido em 15 dias de treino? Então, você tem que interpretar. Então, eu tenho o primeiro dia, eu tenho o segundo dia, eu tenho N dias, tá? Ou seja, é o meu A1, o meu A2, né? Meu A3 aqui e vai indo até o meu AN, ó. Então, no primeiro dia, ele percorreu quanto? Está dizendo 3, tá? Então, meu A1 é quanto? O meu A1 é 3 km, ó, tá? E a cada dia seguinte, percorri 200 metros a mais que no dia anterior. Ou seja, pessoal, a minha razão era 200 metros, né? E aí você tem que visualizar o seguinte, ó. 3 km e 200 metros estão em medidas diferentes. Então, você tem que saber transformar a unidade de medidas. 3 km é a mesma coisa que 3.000 metros, pessoal. Então, aqui é 3.000 metros, ó. Aqui, quanto que vai ser meu A2? Se a razão é 200 metros. 3.200, aqui quanto? 3.400. E aí, ele quer nos últimos percorridos nos 15 dias, ou seja, em 15 dias, pessoal, vai ser o meu A15, tá? Então, meu A15, como é que eu descubro o meu A15? Meu A15 eu descubro aqui, ó, que é o meu A1 mais 14R. Então, o meu A15 é quanto? O A1, que é quem? 3.000 mais 14 vezes quem? A minha razão, que é 200. Logo, o meu A15 é quanto? 3.000 mais 14 vezes 2 é 28. 2.800. Logo, o meu A15 é 3.000 mais 2.800, que é quanto? 5.800, beleza? Esse é o meu A15, ou seja, aqui, ó, chegou no meu A15 ele percorreu 5.800. No meu 15º dia ele percorreu 5.800. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte: quanto o bombeiro teria percorrido nos 15 dias? Então ele correu 3.000, depois correu 3.200, 3.400 até 5.800. No total, pessoal, somando todo mundo, ó, quanto ele percorreu, ou seja, a soma dos termos. Então você tem que ficar ligado nisso aí. A soma dos termos é quem? É o meu A1 mais o meu AN vezes o número de termos dividido por 2.
Logo é quem, soma de quem? De quantos termos? Dos 15 termos. Quem que é o meu A1? 3.000. Mais quem que é meu AN? É o meu A15, que eu já achei. 5.800, né? Vezes o número de termos. Se eu tenho o A15 aqui, quantos termos eu vou ter aqui? 15. Logo aqui é 15 dividido por 2. Logo a soma dos 15 é quem? 3.000 mais 5.800 é 8.800 vezes 15 dividido por 2. Logo a soma dos 15 é quanto? 88 dividido por 2 é 44. Logo é 400 vezes 15. E aí eu só multiplicar, pessoal. 44 vezes 15, ó, dá 20. 1, 2, 5 vezes 8. 5 vezes 4 é 20, mais 2 é 22. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 4 é 4. 0, 6, 6. Então a soma dos 15 deu quanto? 6, 6, 0, mais 2 zeros lá, ó, tá? Só que ele está em quilômetros, né, pessoal? E aí você vai ter que passar o quê? Para metros, ó. Tá? Então é só colocar vírgula aqui, ó. Alternativa letra C. Então você tem que saber, pessoal, colocar em prática, interpretar a questão. E normalmente a Fundatec gosta de colocar assim, um textinho bonitinho, falando o número de termos, pedindo o AN, aí você acha o AN, depois você faz a soma dos termos. Tá ok? Então você tem que voltar na questão, verificar o que ele quer. Aí interpretar isso aí, beleza? Próximo assunto, com certeza, geometria plana, né, pessoal? Então, a última prova ali que eu botei mais antiga do canal foi da 2005. Então, de lá para cá, sempre caiu geometria plana e com certeza vai cair na sua próxima prova. Então, o que eu tenho que listar de mais importante? Tentar listar, né, pessoal, os mais importantes de geometria plana. Visto que geometria plana é um assunto infinito, tá? Então, bilhões de coisas tem de geometria plana e no seu edital também tem bastante coisa. Mas, principalmente, você tem que cuidar sobre áreas e perímetro, tá, pessoal? Perímetro, tá? De quem? Do quadrado. O quadrado, você sabe que o quadrado é um camarada que tem todos os lados iguais e a área dele é L ao quadrado e o perímetro é 4 vezes o lado, ou seja, são 4 lados, né? Eu tenho que o meu retângulo, né, pessoal? Que aqui esse lado é igual a esse aqui é igual a esse, e aí a área do meu retângulo é dado por base vezes a altura, né? Ou um lado vezes o outro, né? E o meu perímetro é 2A mais o 2B, ou seja, esse aqui mais esse aqui mais esse, tá? Eu tenho também o meu triângulo, aí você vai ter que verificar se o triângulo é equilátero, ele é isósceles ou não é. Lembrando que só de área nós temos 5, 6, 7 formas de área, tá? Mas a área de um triângulo qualquer é base vezes a altura dividido por 2. Tem aula no canal sobre isso aí, pessoal, falando sobre áreas de somente de triângulos, tá? Somente de triângulo equilátero, tá? Somente de qualquer tipo de triângulo. Tem uma a nossa geometria plana aqui no canal tá bem completa, então já dei uma olhada, tá ok? O nosso perímetro, aí você vai ter que cuidar, vou botar até uma incógnita aqui, tá? Você vai ter que cuidar se ele é um triângulo retângulo, se ele é um triângulo isósceles, se ele é um triângulo equilátero, tá ok? Se for um triângulo equilátero, a área dele é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, assim como a sua altura é L raiz de 3 sobre 2. Então você tem que verificar isso aí, tá? Que mais? Se eu for falar do nosso trapézio, tá, pessoal? No trapézio, a área dele é quem, Almir? É base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. E seu perímetro também é incógnito. Assim como o meu triângulo, eu posso ter um trapézio retângulo, posso ter um trapézio isósceles, posso ter um trapézio escaleno. Então a gente tem que cuidar, tá? Que mais? O meu losango, né, pessoal? O meu losango ali, eu vou ter como área diagonal maior, que eu vou chamar disso aqui, vezes a diagonal menor, dividido por 2. A diagonal menor é essa aqui, dividido por 2. E o seu perímetro é 4 vezes o lado, porque esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá ok? E aí eu vou ter também quem, Almir? O círculo, né, pessoal? O círculo, eu vou ter a área quem? Que é πr ao quadrado, tá? É o π vezes o raio ao quadrado. E o seu perímetro é dado pelo tamanho dessa circunferência, que é 2πr. Tá, beleza? Assim como na geometria plana, a gente tem que saber seno, cosseno e tangente dos principais ângulos, pessoal. De quem? Do 30 graus, 45 graus e do nosso 60 graus. Tá ok? A gente também tem que saber a fórmula de Pitágoras, tá, pessoal? Que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Para trabalhar principalmente no triângulo aí, tá? E saber semelhança de triângulos, pessoal, tá? Que gosta também de cair a prova da nossa Fundatec, que gosta de colocar isso aí. Então, claro que tem muito mais coisa, mas eu acho que é importante, camarada, revisar isso aqui.
Tá ok? Vou dar uma situação aqui de prova que caiu, essa acho que se eu não me engano caiu em 2009. A de 2017, se eu não me engano, e 2014 caiu um triângulo, semelhança de triângulo. Então para não tomar muito tempo de vocês, eu coloquei essa daqui. Tem resolução do canal das 5 provas da brigada aqui em relação à matemática, pessoal, 2005 em diante aí até a última foi 2017. Tá ok? Então aqui, ó, sinal alternativo correto. O perímetro de um triângulo quilátero é 30. Então ele já está dizendo que o perímetro de um triângulo quilátero, se é triângulo quilátero, todos os lados são iguais. Logo é 3 vezes o lado, que é igual a 30, né? Então eu descubro que o meu lado vale 10 centímetros. Beleza? Se o meu lado é 10 centímetros, que calcule a sua área. E a área no triângulo quilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então a área é quem? É 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a mesma coisa que 100 raiz de 3 sobre 4. E 100 dividido por 4 equivale a 25, que raiz de 3. Então bem tranquilo, pessoal, sabendo a forma, sabendo o que é um triângulo quilátero, sabendo interpretar o que é cada negócio da geometria plana, você resolve facilmente. Beleza? Então é importante, camarada, geometria plana vai cair, pessoal, vai cair. Assim, pessoal, como a nossa geometria plana, a geometria espacial também provavelmente vai cair, né? Sempre tem caído, então a chance é grande. E o que a gente tem que saber de geometria espacial, Almir? Áreas e volumes, pessoal, tá? Então, o que a gente tem que saber? Tem que saber áreas e volume dos prismas, tá ok? A gente tem que saber do paralelepípedo, tá ok, pessoal? Um paralelepípedo tem que saber a área total. A área total é 2 vezes um lado vezes o outro, mais um lado vezes o terceiro lado, mais o segundo lado vezes o terceiro lado. Tá, pessoal? Então a gente tem que saber isso aqui. E o volume, Almir, é um lado vezes o outro vezes o outro. Então aqui eu tenho um lado, aqui tem um outro, aqui tem um outro, ó. A, B e C. Tem que saber disso aí do paralelepípedo. Do cubo, Almir, do cubo, olha só. O cubo, onde o meu A é igual a esse A, que é igual a esse A. Logo, a área total do meu cubo é 6 vezes o lado ao quadrado. E o volume é o meu A ao cubo, tá? Então tem que saber isso aqui, tá? O que mais que eu tenho que saber? Eu tenho que saber, pessoal, que o meu prisma, qualquer prisma no caso, né? Ele tem o que? O prisma, vou botar aqui, ó, prisma, tá? A área total do meu prisma a área total é dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá, pessoal? E o volume é a área da base vezes a altura. Então a gente tem que saber disso aqui também, de diversos prismas que pode cair na nossa geometria espacial. Nós vamos saber também relacionada do nosso cilindro. O nosso cilindro, a área total é dada por 2 vezes a área da base, tá, pessoal? Mais a área lateral. E a área lateral é 2πrh, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma área, aqui eu tenho uma área, aqui tem uma outra área. Então, são 2 áreas mais a área lateral. Essa é a minha área total. E a área lateral é 2πr, porque é circunferência, né, pessoal? É o perímetro da circunferência vezes a altura aqui, ó. Beleza? Então aqui é raio. Show de bola. Então essa é a minha área lateral. E o volume, a área da base vezes a altura. Tá? Então a gente tem que saber disso aí. Da pirâmide, a gente tem que saber da pirâmide. A pirâmide você vai ter que cuidar. Cuidar o que, Almir? A minha área da base. Por quê? Porque a área da base ela pode mudar. Pode ser triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal. Aí você tem que cuidar, tá? E aí é que é o seguinte, ó, aqui eu tenho a altura. Aqui eu vou chamar de A, tá, pessoal? E aqui eu vou chamar de geratriz, ó. Tem uma geratriz aqui. Isso aqui forma o quê? Pitágoras, onde eu vou ter geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais A ao quadrado. E a minha área total é dada por quem? Pela área da base mais a área lateral. Tá? E o volume é a área da base vezes a altura. Só que aí como ela é pontuda, pessoal, lembra? Tem ponta, aí o volume é dividido por 3, tá? Então, a preocupação da minha pirâmide é saber a área da base. Por quê? Porque pode mudar, tá? Do meu cone, Almir, do meu cone eu também tenho que saber. Eu tenho que saber que aqui é altura, eu tenho que saber que aqui é raio e aqui é uma geratriz. E aí eu vou ter geratriz ao quadrado, a mesma coisa se eu quiser fazer, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. A área lateral é dada por quem, Almir? Por πrg, tá? E a minha área total? A minha área total é a área lateral mais a área da base. E o volume, por ter ponta, a gente já sabe, é a área da base vezes a altura dividido por 3. A mesma coisa que a pirâmide, tá? E por último, a gente não menos importante, a gente tem o nossa esfera, pessoal, tá ok? A nossa esfera, a área dela é quanto? 4πr ao quadrado. E o volume é 4πr ao cubo dividido por 3.
tá? Então a gente tem que saber essas partes aqui de geometria espacial, tá? E claro, para resolver isso aqui, é o que? Geometria plana, né? Para te fazer isso aqui, eu descobri, é geometria plana pura, tá? E aí, claro que nossa Fundatec, pessoal, ela gosta de colocar invariavelmente volume, tá? Nas questões envolvendo duas figuras, tá? Assinale a alternativa correta. Um recipiente em forma de cone está completamente cheio de um líquido que será despejado em outro recipiente que possui forma cilíndrica. Então, o que acontece, pessoal? Ó, ele está dizendo, como eu falei para vocês, a nossa Fundatec ela gosta de inventar duas figuras, tá? Relacionado a um único exercício. Aqui no caso ele colocou o cilindro, o cone, né? E um cilindro, tá? E aí o que ele diz, ó? Que o meu cone está completamente cheio, beleza? E vai ser despejado aqui nesse cilindro, tá? E ele diz que o raio da base dos dois é igual a 25. Então aqui vale 25 e aqui vale 25, beleza? E as alturas dos dois também são iguais, 120, beleza? Tá? Que mais? Que altura atingirá o líquido do cilindro? Então o que acontece? Está completamente cheio aqui e aí foi despejado para cá. Só que o líquido ele foi até uma certa altura aqui, ó, vamos chamar de H, tá ok? Então temos que saber o volume do meu cilindro. Como é que a gente descobre o volume do cilindro? O volume do cone, perdão, o volume do cone, tá? O volume do cone é dado por quem? Por área da base vezes a altura, como ele tem ponta, dividido por 3, tá? E aí a gente tem que saber a área da base. Quem que é a minha área da base? É πr ao quadrado, porque é um círculo, tá? Então minha área da base é dada por quem? Por π vezes raio ao quadrado. Quem que é o meu raio? 25. 25 ao quadrado. Deixa assim. Logo, o volume do cone ficou quem? Igual a área da base, que é π vezes 25 ao quadrado, vezes a altura, que é 120, dividido por 3. E eu posso simplificar aqui, ó, 120 dividido por 3 dá 40. Logo, o volume do cone, pessoal, deu 25 ao quadrado, vezes π, ó, vezes 40. Deixa assim, não precisa multiplicar, tá? Agora vamos para quem? Para o nosso volume do cilindro, só que com essa altura aqui. Não vamos colocar essa altura, a gente quer saber esse volume aqui, ó, dessa altura aqui. Então vai ficar o volume do cilindro com essa altura. Então, quem que é o volume do meu cilindro? É a área da base vezes a altura. Quem que é a minha área da base do meu cilindro? É πr ao quadrado, que é a mesma coisa que 25 ao quadrado vezes π. Então vai ficar o volume do meu cilindro agora, é a área da base, que é 25 ao quadrado vezes π, vezes a nova altura, tá? Só que esse volume aqui, que está todo aqui, deu esse volume aqui, ó. Então o volume desse aqui é igual a esse aqui. Logo, vou pegar esse volume aqui e vou igualar esse aqui, pessoal. Então vai ficar o volume do cone igual ao volume do cilindro. O volume do cone, que é 25 ao quadrado vezes π vezes 40, é igual a 25 ao quadrado vezes π vezes a altura. Vou cortar esse 25 ao quadrado com esse 25 ao quadrado. Esse π eu posso cortar com esse π. Eu descubro então que a minha altura deu quanto? A nova altura aqui desse cilindro deu 40. Tá lá, pessoal, alternativa letra A. Então, você tem que saber as fórmulas relacionadas, pessoal, à área e a volume. A volume, principalmente, tá ok? Que a Fundatec gosta de colocar questões envolvendo cilindro, cone e esses restos aí de prisma, aí, pirâmide, tá? Paralelepípedo, cubo e esfera. A gente tem que saber as fórmulas tanto da área quanto do volume. Um assunto que eu acredito que pode cair, pessoal, é conjuntos. O que a gente pode saber de conjuntos, Almir? Eu vou dizer o seguinte, eu posso ter um conjunto A aqui, ó, que é dado pelos elementos 1 e 2, tá? Eu posso ter o conjunto B, que é dado pelos elementos 2, 3 e 4, né, pessoal? Eu posso ter aqui, ó, o que ele pode pedir? Ele pode pedir o A união com B. O que é A união com B? Pegar o A e somar com B. Logo, eu vou ter os conjuntos 1, 2, 3 e 4. Beleza? Eu posso ter A intersecção com B. O que é A intersecção com B? É aquilo que está em comum entre os dois. Quem que está em comum entre os dois? É somente o 2, ó. Tá? Eu posso ter o A menos o B, pessoal. O que é A menos o B? É aquilo que está apenas em A. Quem que está apenas em A e não tem em B? O 1. Tá? Eu posso ter o B menos o A. Quem que está apenas em B e não está em A? 3 e o 4. Tá? Eu posso ter o seguinte também, ó, complementar de A em relação a B, tá? Que é o quê? Esse B que está aqui embaixo vai para frente aqui, ó, menos esse A que cai lá para frente, menos o A. E B menos o A a gente sabe que é 3 quartos, é 3 e o 4, tá? Eu posso também relacionar contido, ó, e pertence, pessoal. Pertence é somente elementos,
beleza? É somente elementos. Contido, não contido e não contém equivale a subconjuntos, tá, pessoal? A subconjuntos. Lembrando que o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá? E o vazio ele só é assim ou também assim, ó. Se ele aparecer assim, isso aqui não é um subconjunto, isso aqui é um elemento, tá? É um conjunto vazio do elemento unitário, ó, tá? É um conjunto unitário que contém quem? O vazio, tá, pessoal? Não é subconjunto, tá? Conjunto vazio é representado assim, tá? Mas eu acredito que pode cair sim, ó, relacionando o quê? A um sisteminha, tá? A uma interpretação. Vamos dar exemplo aqui, ó. Em um cursinho pré-vestibular existe 600 alunos matriculados em matérias isoladas. Logo, o total de alunos eu tenho o quê? 600, né? Aí ele diz, ó, 300 alunos cursam matemática. Então, M de matemática cursam 300. 200 alunos frequentam aulas de português. Logo, P de português é quanto? 200. E 150 alunos cursam as duas. Logo, o M mais o P, tá? As duas aqui, o M e o P, são quantos? 150. E aí você vai e faz os conjuntos, pessoal. Ó, faz a intersecção de dois. Pode ter mais de um? Pode ter mais de dois? Pode ter três. Então você vai colocar a terceira aqui. Tá? Então aqui é M e P. M de matemática, P de português. Começa sempre por trás, pelo final para o começo. Quem que é o final? É a intersecção. Ó, 150 alunos cursam as duas. Logo, essa aqui é a intersecção. Logo aqui, ó, 150. E aí você vai para o resto. Matemática é 300. Se eu já tenho 150 aqui, ó, de matemática, logo para 300 falta quanto? 150. Português, eu já tenho 150, são 200. Então aqui falta 50. Beleza? E aí você vai visualizando, pessoal, ó. O que eu posso visualizar aqui? Isso tudo aqui, pessoal, ó, é a união do M com matemática e português, ó. Isso aqui é o seguinte, é matemática intersecção com P. Isso aqui que eu vou botar em vermelho, ó, é o que? Apenas matemática. Isso aqui que eu vou botar em roxo, em verde, tá? É o que? Apenas português. Entendeu, pessoal? Então você tem que ficar ligado, tá? E aí, se eu quiser saber, ele pode perguntar várias perguntas. Se ele quer saber quantas não cursam nada, tem um pessoal aqui, ó, que tá sobrando aqui, ó. Quem que é esse pessoal? Vou chamar de X, tá? Então vai ficar 150 mais 150 mais 50 mais esse pessoal aqui vai dar quanto? Vai dar 600, né? Então vamos lá. 150 mais 150 mais 50 mais X tem que dar o total que é 600, ó. 150 mais 150 são 300, com mais 50, 350, mais o x, que vale a 600. X é igual a quanto? 600 menos 350, logo 250. Olha aí, ó, 250 não cursam nada, beleza? Ele pode perguntar isso. Quem não cursa nada? Quem não cursa nenhuma das matérias? 250. Quem cursa apenas português? 50. Quem cursa apenas matemática, 150. Quem cursa as duas, 150. Entendeu? Quem que é o total? 600. Quem que cursa alguma matéria? Aí você vai pegar só isso aqui, ó, 150 mais 150 mais 50. Dá quanto? 350. Entendeu? São várias perguntas que ele pode fazer somente com essa parte de conjuntos aí. Então é importante o cara dar uma revisada e ficar ligado nessas situações aí, pessoal. Principalmente até em situações em que envolvam mais um conjunto. Vem outro conjunto aqui, ó. Aí você vai ter que fazer outras intersecções aqui, beleza? E o nosso último assunto que eu quis colocar aqui para vocês, pessoal, que eu julgo que vai cair, sempre cai, é probabilidade, tá? Assim como a probabilidade, ela traz outros assuntos que eu também julgo importante, como porcentagem e fração, que é importante também o camarada revisar, tá? Mas eu não quis colocar aqui somente separado fração, somente separado porcentagem, porque ela já está inclusa nessas outras matérias, nesses outros assuntos que eu já falamos, que é regra de 3 simples, regra de 3 composta, traz porcentagem às vezes na questão, fração traz porcentagem, traz nas questões a fração, assim como a razão, proporção já está implícita a fração. Então, esses assuntos como razão, como fração e porcentagem também são importantes, camarada, massificar e treinar, porque estão dentro dessas outras questões aqui, desses outros assuntos. Então, o que é probabilidade, pessoal? Eu vou botar bem simples aqui, ó. É o que ele quer dividido pelo total. Simples assim, tá? Olha como é fácil.
Nessa questão aqui caiu em 2017. Em grupo formado por 80 pessoas, então tu escreve total, ó, 80 pessoas, 80. Há 10 que não sabe dirigir. Escreve. Não sabe. É quanto? 10. Qual é a probabilidade de que eu escolher ao acaso uma pessoa que saiba dirigir? Pessoal, se não sabe dirigir eu tenho 10 e eu tenho total 80, quem é que sabe dirigir? Sabe, é 80 menos 10, 70. Ele quer a probabilidade de quem sabe dirigir. Logo, a probabilidade que ele quer dividido pelo total, tá? Então, a probabilidade vai ser quem? Que ele quer que é quanto? 70. Dividido pelo total, que é 80. Corta esse zero com esse zero. Faz a divisão ali, ó. 7 dividido por 8. 7 não dá para dividir por 8. Então, bota o zero aqui, um 0, aqui. 70 dividido por 8 é quanto, pessoal? Dá para botar 8, né? 8 vezes 8, 64. Para 70, dá 6. 6 não dá, então bota o 0. Bota quanto agora? Dá 7. 7 vezes 8, 56. Para 60, dá quanto? Dá 4. Bota o 0 agora. E aí deu 5, ó. Aí deu 0. Então a probabilidade deu quanto? 0,875. Só que aí ele quer em porcentagem aqui, ó. Aí tu multiplica por 100%. Por quê? A probabilidade, esse camarada aqui não é a mesma coisa que 875 dividido por 1000? Claro que é, ó. 0 é 10, 100 mil. Vezes 100, ó. Aí cortei esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui. Sobrou quem? Probabilidade. Dividir por 0, a mesma coisa de botar só uma vírgula aqui, ou seja, 87,5 o quê? %. Olha lá, ó, alternativa a letra B. Então o camarada tem que saber, pessoal. Eu digo, tem que saber. Então esses assuntos aí, foi fundamental a gente dar uma revisada e eu quero que vocês revisem, faltando mais ou menos aí um mês aí, né, para prova, para você massificar, treinar esse conteúdo aí que eu acho importantíssimo, vai salvar vocês na prova, beleza? Então, pessoal, tá aí os 10 assuntos que eu acredito que vai estar na sua prova, tá ok? Tenho bola de cristal? Com certeza não tem, mas estou aí para dar um norte para vocês, principalmente aqueles que estão meio atrasados na matéria e queiram realmente já massificar, revisar o conteúdo que faltando mais ou menos praticamente um mês aí para a prova. Então já estou direcionando vocês aí para isso, tá ok? Comente aí depois no comentário se provavelmente eu acertei alguma coisa. Espero que sim, tá? Que isso ajude, dê sorte para vocês. Diga assim, ó, essa aqui o Almir disse que ia cair e caiu, tá ok? Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever para não perder nada dos concursos militares. Simbora!